Bom dia, morada acadêmica. Estamos inaugurando uma série sobre cinema que faz pensar. É um projeto já antigo, não é? Dessa gestão do Morada, que tem como preocupação, né, também e uma sensibilidade estética de aproveitar a arte para aprender, para pensar e para sempre sentir o mundo. Inauguramos o nosso Cine Morada, com um cinema que faz pensar, falando de um filme, usando um filme de um diretor brasileiro que gosto muito, que é Cláudio Assis. E vamos então ouvir, começando, a trilha sonora do filme, que também já é um grande presente do Jorge do Peixe, que já ilustra bastante o que nós queremos aqui ressaltar como importante. Filme que se passa em Recife, em modo monocromático. Trilha sonora bastante comentada na época, né? Feita para o filme, então já é uma ótima sincronia, não é? Então, bem-vindo, Cine Morada. Vamos conversar sobre Febre do Rato, cinema que faz pensar.
Bom, como dizia, estamos inaugurando essa série aqui no Morada Acadêmica, Cine Morada, Cinema que Faz Pensar, que tem toda a relação com o meu projeto de doutoramento, como sempre comento, análises fílmicas, para que a gente possa usar a arte cinemática para pensar o mundo contemporâneo tão complexo que vivemos. A ideia dessa série nova do Morada é também fazer com que as pessoas se eduquem para um cinema que tenha uma imagética, uma estrutura fílmica diferenciada, diferente da normalmente, comumente usada num roteiro mais comercial, né, que todos nós cada vez mais estamos imbuídos, ainda mais agora com, né, esses modelos de streaming como Netflix, Globoplay, Amazon Prime, né, quer dizer, todos os sistemas que nós temos hoje que, se por um lado nos colocam, né, de uma maneira muito fácil e acessível frente a uma grande multiplicidade de séries e filmes, por um outro lado, há uma grande crítica também, não é? Que é a ideia de que, de alguma maneira, a gente está educando um tipo de olhar frente ao cinema, um tipo de olhar frente às séries e à própria obra cinematográfica. E tem, é sempre, então, importante, não é? A gente cultivar e reeducar, né, o nosso corpo, o nosso pensamento, que nós chamamos de estesia, para um cinema outro, um cinema que nos faça pensar, um cinema que nos faça e nos provoque um incômodo inteligente, um incômodo sensível. Já em alguns podcasts falamos sobre cinema, falamos inclusive do Cláudio Assis, que é o diretor deste belíssimo filme, A Febre do Rato, de 2012. Então, vamos inaugurar essa série de uma maneira um pouco mais profunda, justamente, não é? Utilizando o cinema de Cláudio Assis. Sobre o meu entender, um dos diretores brasileiros mais disruptivos e radicais, no melhor sentido, político, politizado, e que nos promove um cinema que faz pensar com muita profundidade. Que até me custe vale a vida. Vou te amar, vou te amar. Passione, teu morto, tanto guardadinho amor, agressivo não, safada. Falaremos inicialmente da sinopse do filme e dos dados da sua ficha técnica. Estamos falando do filme Febre do Rato, um filme de Cláudio Assis, como já anunciei, que é um diretor, não recifense bastante comentado, que tem feito e tem uma obra fílmica significativa nesse cenário crítico do cinema pernambucano, que também vem, né, com uma nova roteirização, inclusive. Há vários filmes do Cláudio Assis que nós poderíamos comentar, né, que segue essa linhagem crítica. Porém, Febre do Rato foi marcado por um filme que inaugura de maneira muito sólida, não é? Essa nova onda de cinema pernambucano, e é um filme que foi, né, estreado em 2012 no Brasil, portanto, né? É um filme que tem 110 minutos de duração e categorizado como um filme de drama nacional, né? Portanto, um filme que vale a pena se debruçar com bastante atenção. É um filme com uma roteirização bastante incomum, então começa já pela própria questão imagética monocromática, não é? Que tem todo um efeito de sentido também para quem assiste. Eu penso que foi muito feliz a escolha do Cláudio Assis em filmar, não é, o filme
em preto e branco, e falaremos desse filme, mostraremos algumas cenas, né? É um filme que não é indicado para menores de 18 anos, pelo seu forte conteúdo de fato, né? Tanto imagético quanto narrativo, discursivo, mas que se faz necessário, e penso que ainda mais no momento que o Brasil vive, né? De narrativas políticas muito polarizadas, reacionárias, conservadoras. Então, assistir um filme como Febre do Rato é também uma vivência política acima de tudo. Estou pegando a sinopse, né, que normalmente encontramos aqui na internet. Então, Febre do Rato, como um filme de expressão popular, né, que mostra também, e essa é uma coisa, uma condição interessante, que é mostrar também lugares do Brasil que normalmente a grande televisão brasileira não mostra, né? Sair desse eixo sudeste, então também isso é bastante importante, né? Então nós estamos falando de um filme, isso é característica da filmografia de Cláudio Assis, um filme que mostra, por exemplo, a cidade de Recife. Muito bem-vinda, com takes muito bem e fotografias muito bem cuidadas, né? O filme tem uma imagem muito bem cuidada. Aliás, essa é outra marca também, no meu entender, da direção e fotografia dos filmes desse grande diretor, né? O filme conta a história de um poeta anárquico que se chama Zizo, que é feito pelo brilhante Irandir Santos, né? Que se tornou globalmente aí famoso, mas que está em todos os filmes do Cláudio Assis, então é uma parceria muito interessante que o diretor tem com esse, né, com esse grande autor e ator, né, o Irandir, no meu entender, é um dos maiores atores brasileiros do contemporâneo, né, e é um poeta inconformado justamente, né, com as desigualdades, com as violências, ainda mais em Recife, não é? Que é uma cidade que tem toda uma grande contrapartida entre uma cidade muito vislumbrada pela sua beleza turística, né? E que é explorada também por conta disso, e a sua periferia muito pobre, muito empobrecida, né? Então, o filme mostra claramente as convicções políticas de Zizo, que é esse poeta. Então, uma das coisas mais bonitas, no meu entender, do filme são as narrativas de Zizo, que são poetizadas, né, durante o filme, e também as relações de Zizo com seus conterrâneos, né? A paixão dele por Eneida, o seu círculo de amigos, né, também que trazem figuras e protagonismos bastante diferenciados do que comumente assistimos nesse formato global, né? E mostra, então, de maneira muito interessante, porque apesar de ser um cinema distópico, no sentido de trazer o incômodo, né, de um mundo em decadência, é um filme que tem, e isso acho que é o grande talento, no meu entender, do diretor, é um cinema que traz também de maneira festiva e trágica, ou seja, a vida também tem uma dimensão alegre, trágica no sentido nietzschiano da palavra, não é? De afirmação da vida. Então, é um filme que é difícil de conotar como apenas uma narrativa ou uma forma de discursividade, porque o filme consegue ter essa riqueza, não é? De trazer aí de maneira bastante feliz, no meu entender, né, do ponto de vista narrativo, imagético, essa complexidade. Então, o filme traz e nos convida, não é, a um grande mergulho poético, incômodo também e crítico. Então, do ponto de vista, não é, do que nós podemos anunciar inicialmente, aí está o que nos convida a colocar a Febre do Rato como um cinema que faz pensar. Escolhi alguns trechos do filme para vocês também entrarem em contato, não é? Com a imagética do filme. Vocês vão reconhecer muitos
né? Atores globais que hoje estão nas novelas globais, é interessante, porque foram autores que se apresentam inicialmente nesse cinema que se nomeia como alternativo, mas que passa a aparecer também, não é? Como cinema representativo de autores bastante famosos. Dentro do espírito humano. Hoje, o jornal Febre do Rato vai lá no dia da independência do Brasil propor uma nova estabilização, que nada mais é do que senão um desacordo possível diante de uma proposta improvável para chegarmos a uma situação no mínimo previsível. Vamos invadir o templo conservador, como é carinhosamente que eu chamo, para propor e convidar os vidas boas que queiram se agregar a nós. Porque essa é a resposta que vamos dar ao mundo. É isso aqui, ó. É exatamente isso aqui, ó. É a amizade, ó. É o espírito da cumplicidade. É a coletividade que vai dar uma lapada na vez, que vai dar uma bicuda no ovo direito da ordem. Agora, se isso vai fazer diferença, eu não sei. Aí também, ó. Eu não tô nem aí! Se eles só se mexem diante de grandes acontecimentos, então vamos ser grandes para mexer com o próximo, o mais próximo possível. Vamos embora! Vamos botar quente, que ano passado parou todo mundo na cadeia e esse ano vai ser... Não, esse ano ninguém vai parar na cadeia, não. Porque esse ano vai todo mundo pro hospício. Independência e sorte! Amigos do Pilar, estamos tomando o mundo para pedir, além de teto e comida, anarquia e sexo! Tragam vasilhame para enchermos de liberdade! Tragam vasilhame para enchermos de cumplicidade! Tragam vasilhame para enchermos de força! O jornal Febre do Rato está promovendo hoje o grito dos destinados, o grito dos predestinados e o grito dos desatinados. O que queremos é o direito de errar. Eu proponho um sonoro não para um sonoro sim ser ouvido. Digam não às gaiolas que te prendem. Digam não às grades que te limitam. Vamos quebrar as amarras. Vamos quebrar as grades. Vamos quebrar os cadeados. Libertem-se. Hoje, no dia da independência, proponho a liberdade e o direito ao erro. Proponho a liberdade e o direito à paz. Para pedir, além de teto e comida, anarquia e sexo! Anarquia e sexo! Anarquia e sexo! Sim! Somos anarquistas, sim! E estamos... Bom, então vimos, não é? Esse trecho do filme, que é um trecho bastante significativo, que mostra, não é?
um dos traços mais fortes dessa cinegrafia de Cláudio Assis, que é um discurso claramente político, não é? Que coloca justamente, não é, de maneira taxativa e bastante visceral a contestação dessa ideia política da ordem do progresso, né, dessa ideia reacionária, num lugar do país em que nós temos ainda uma forte cultura tenentista, né, uma forte cultura dos latifundiários, quer dizer, aquela cultura que lá atrás Gilberto Freire já nos contava em Casa e Senzala. Então, é um filme bastante impactante, né, que traz essa narrativa política bastante marcada, e também inovações imagéticas, né? Nós, ao assistirmos ao filme, nós vemos também que tem uma questão do Cláudio Assis, que é também provocar um outro olhar diante as cenas. Então, a própria câmera, muitas vezes colocada, né, em posições inauditas, em posições que não estamos acostumados a assistir, né, trazendo outra perspectiva de olhares. Essa é uma marca do diretor, que eu acho que é muito interessante, porque provoca um outro olhar. Ele tem cenas fortes também, né, de nudez, os seus filmes trazem isso de maneira bastante propositiva, que é uma provocação, no sentido de trazer a vida, né, nessa sua forma antisséptica, né? Ele, aliás, em entrevistas, ele diz sempre sobre isso, né? Que o sexo, a nudez, o discurso popular, a narrativa oral popular, não é? Ela traz a vida como a vida se apresenta, não é? Nua, crua, diversa, plural, impactante, intensa. Então, os filmes de Cláudio Assis não são tímidos nesse aspecto, né? Daí, muitas vezes também criticado, né, por uma força, inclusive, bastante acirrada com relação a esse discurso, né, e essa mostragem imagética, inclusive, da forma humana. No meu entender, isso é uma provocação necessária num mundo que cada vez parece, né, cada vez mais inundado por discursos de asepsia sexual, de asepsia higienicista, né, eugênica, no sentido de uma limpeza ético-moral, né, de um discurso sobre sexualidade também claramente ordenado, como se fosse algo completamente heteronormativo, não é? Então, os filmes de Cláudio Assis, quer dizer, apesar de, obviamente, carregar nessa intensidade, ele acaba nos provocando de maneira muito interessante a enxergar e a viver a vida, né, de um outro possível modo. Vou passar o trailer do filme para a gente ir finalizando essa nossa conversa, que inaugura, então, essa série, Cinema que Faz Pensar. Vamos assistir juntos? O satélite à volta do mundo, abismo de coisas medonhas, pessoas que ladram seu sono, enfeites de cores errantes. Mago, licença. Aqui que é o inferno. Não é não, doido? Aqui é o Recife. O inferno é pra lá. Se daí, que é depois das Olimpíadas. E quem foi que disse que poesia não embala? Quem foi que disse que poesia não embriaga? Eu acho que o senhor é apaixonado pelo desprezo afetivo de Emílio, por sua alegre mortalha de paixão. As pessoas ficam falando em futuro, em mudança, mas não estão nem aí para as coisas que realmente estão mudando. Perderam a capacidade de espernear para as coisas mudarem. Desaprenderam. Somos anarquistas, sim! E estamos aqui porque até a anarquia precisa de tradição! Queremos o direito de errar!
que se impõe à força. Tome poesia. Não há mal maior quando o mundo não precisa de amor. Amor. Precisamos de um não que seja um sim. Tome poesia. Tome poesia. Tome poesia. Não há mal maior quando o mundo não precisa de amor. Tome poesia. E aí, então, fechamos o nosso primeiro evento, dizendo o mundo precisa de poesia, podemos errar, política é dialogar e errar, e acertar, e rever, e dialogar. Agradeço a todos pela presença, por essa audiência, né, que o Morada tem tido com vários temas, e agora também, né, com essa questão do cinema que faz pensar. Obrigado e até a próxima.